Olá a todos, meu nome é João Paulo Libes Teixeira, eu sou médico aqui do Sebron, urologista e uro-oncologista. Quero falar com vocês um pouquinho sobre o Novembro Azul, né, e principalmente sobre o câncer de próstata. A próstata é uma glândula que todo homem tem, tá? É uma glândula que é muito importante na parte reprodutora masculina e o câncer de próstata é uma doença que aflige essa glândula. Geralmente a doença aparece a partir dos 50 anos, sendo mais comum a partir dos 60 anos de idade, tá? É o segundo tipo de câncer mais comum do homem, tá? No Brasil, a estimativa é que tenham 68 mil casos esse ano de câncer de próstata. É uma doença que geralmente tem um crescimento lento, tá? Mas existem alguns casos que podem ser agressivos e as complicações podem vir mais cedo. Bom, geralmente o câncer de próstata só dá sintomas quando está avançado. Por quê? É uma característica da doença. Ao contrário da doença benigna, que é comum, que quase todos os homens vão ter, que é dificuldade de urinar, né, geralmente é o sintoma mais comum, o câncer de próstata ele acontece na periferia da glândula. E por isso, quando ele dá sintomas, já é um estágio muito avançado. É uma doença que, quando se descobre no início, é curável, né? E hoje existem vários tratamentos sobre isso. A gente vai conversar isso posteriormente. Olá, meu nome é Peterson, sou urologista com especialidade em urologia, sou médico do Sebron e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o câncer de próstata. Hoje os fatores de riscos principais do câncer de próstata são principalmente a idade. A gente sabe que o câncer ele tem uma associação com o processo de envelhecimento, tanto que até os 80 anos, 50% dos homens do planeta vão desenvolver o câncer de próstata. Segundo seria a hereditariedade. Se você tem histórico familiar de câncer de próstata, seria interessante também fazer a prevenção, pois cada parente de primeiros graus que você tem com história de câncer de próstata, você aumenta em 1,5 vezes mais chances de ter com relação à população normal. Então temos que ter essa atenção com relação a esses dois principais fatores. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre sinais e sintomas de câncer de próstata. O câncer de próstata, e nós estamos aqui num momento muito adequado, que é o Novembro Azul, e esse novembro, o ano todo ele tem que ser azul, não é só o novembro. O porquê disso? Porque às vezes a pessoa pode ter já um câncer de próstata e não ter nenhum sintoma. Então muitas vezes o paciente chega e fala assim, doutor, mas o que eu tenho que ficar atento em relação a câncer de próstata? É muito variável, mas o paciente ele pode sentir absolutamente nada, ele pode estar com a vida aparentemente normal e já está diante de um câncer de próstata que ameaça a sua saúde. Em casos mais avançados, à medida que a doença vai progredindo, esse paciente ele pode ter sintomas diversos. Sintomas, às vezes, que simulam uma doença benigna da próstata, que é o que a gente chama de hiperplasia benigna ou HPB. Então, isso daí vai comprimir o canal da uretra, o jato urinário ele pode perder pressão, a pessoa pode começar a levantar mais vezes à noite do que é o normal. Em casos mais avançados ainda, pode ter dor para urinar, pode ter sangramento urinário, pode ter perda de peso, pode ter dores ósseas terríveis e assim por diante. Então a gente não pode ficar muito preso a sintomas para ter que fazer, para procurar o médico. O homem ele tem que ter a consciência de que ele precisa fazer exames de prevenção a partir do momento da vida em que essa doença se torna mais comum. E o diagnóstico hoje são basicamente 2 exames que a gente usa na nossa rotina e tem recomendação pela Sociedade Brasileira de Urologia, que seria o toque, tá? O toque retal e o PSA. A associação desses dois, a gente consegue uma margem diagnóstica em torno de 80% dos pacientes de fazer o diagnóstico ainda com a doença inicial. Então, por isso é importante a gente ter essa mentalidade de se fazer a prevenção, tá? Todo homem depois dos 40 anos, ele deve iniciar a prevenção. O toque mesmo, a gente inicia após os 50 anos. A não ser que ele tenha um histórico familiar muito importante de câncer de próstata e assim a gente inicia essa prevenção mais precocemente. Mas a partir dos 40 anos é interessante ele se iniciar pelo menos com um PSA e não deixar de fazer sua prevenção todo ano.
Como eu disse, na medicina a gente aprende que a prevenção é a melhor profilaxia de ter um envelhecimento saudável. Depende apenas de nós para conseguirmos esse tipo de conduta. Existem basicamente 2 tipos de tratamento curativo sobre o câncer de próstata, que é a cirurgia e a radioterapia. Lógico que existem tratamentos associados, tá? Em vários estágios do tratamento. A cirurgia hoje ela é feita de várias formas: cirurgia tradicional aberta, cirurgia robótica, que é hoje em dia que está mais em voga, e a cirurgia laparoscópica. Todas elas são feitas da mesma forma, o que muda é o acesso, né? O paciente deve escolher um profissional que tem mais experiência em cada uma delas, tá? Geralmente o tempo de recuperação é em torno de 2 dias de internação hospitalar. Geralmente em 30, 40 dias o paciente volta às suas atividades, né? E sequelas: incontinência e impotência urinária em mãos experientes, geralmente é menos de 10%. Já a radioterapia também é um tratamento alternativo, geralmente para pacientes que não têm condição de fazer a cirurgia ou pacientes que têm doenças avançadas e vai fazer um tratamento complementar, né? A radioterapia também é muito efetivo. Como sequela pode ter uma inflamação durante o tratamento, mas geralmente o paciente tolera bem. Outros tratamentos associados são a hormonioterapia e, em estágios mais avançados, a quimioterapia, né? Os tratamentos são toleráveis e hoje em dia, devido à introdução de novas drogas para o controle do câncer de próstata, a doença hoje é uma doença que a gente consegue controlá-la, né? E o paciente consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Em relação a dicas de prevenção, o que a gente pode fazer para evitar um câncer de próstata? É o que a gente pode fazer para manter saúde de uma maneira geral. Então, tudo aquilo que é bom para a saúde é bom também para prevenir câncer de próstata. Eu falo que na maioria das vezes as pessoas sabem o que tem que fazer e muitas vezes falta atitude, falta um pouco de esforço para manter uma vida mais saudável. Mas o que é uma vida saudável? É praticar exercício, é fazer o controle de peso, é evitar os exageros. Então, pode ingerir bebida alcoólica? Pode, mas com moderação, né? E, logicamente, algumas coisas são proibitivas. Cigarro, por exemplo. O cigarro ele faz mal não só no tocante a câncer. Então, o cigarro aumenta o risco de câncer, de diversos tipos de câncer, inclusive câncer de próstata, e faz mal para outras situações, né? Prejudica pulmão, prejudica a circulação, aumenta risco de Alzheimer, aumenta risco de infarto, aumenta risco de derrame e assim por diante. A prática de atividade física, além de manter um organismo com um funcionamento mais adequado em todos os sentidos, melhor controle de pressão arterial, ele também faz com que a gente elimine várias substâncias que são danosas à saúde. Então, de uma maneira geral, a questão alimentar, aumentar a ingestão de fibras, frutas, verduras, legumes, ingerir bastante líquido, bastante água, isso é sempre muito bem-vindo. E evitar as gorduras, então aqueles alimentos muito ricos em gordura, as frituras de uma maneira geral, a carne vermelha tem um teor de gordura muito maior do que a carne branca, então isso daí tem que ser utilizado com moderação.